Meus queridos, nós nos dirigimos a vocês agora para dar uma palavra sobre a posição da igreja com relação ao decreto municipal. Como vocês sabem, nós sempre respeitamos, todas as orientações oficiais do nosso município nesse tempo de pandemia e dessa vez não faríamos diferente. Então, por conta do decreto municipal, no próximo domingo à noite, nós não teremos o nosso culto presencial por conta do toque de recolher a partir das 18 horas. E é óbvio que mesmo que não fosse uma determinação, fosse apenas uma orientação, nós a acataríamos. Mas não somente isso, uma atitude de colaboração nossa, da Primeira Igreja Batista de Pádua para com a administração pública e com a saúde pública, nós também não teremos o culto da manhã, que por lei poderíamos ter, mas não teremos o culto da manhã às 10 horas presencial, para não causarmos também nenhum mal-estar, passando uma ideia, embora nós estejamos respeitando rigorosamente o protocolo estabelecido, mas nós decidimos dar também essa contribuição à administração pública e nós não teremos o culto da manhã presencial. Mas eu quero lembrar a você que o culto online acontecerá normalmente. Então, você pode ir na sua casa, pelo Facebook da PIB Pádua, ou pelo nosso canal do YouTube. Às 10 horas da manhã nós teremos o nosso culto online e também às 19 horas. E estaremos orando a Deus para que esse decreto não tenha necessidade de perdurar por muito tempo, porque todos nós queremos voltar às nossas atividades, mas por hora ele se faz necessário e nós queremos não só obedecer, mas também colaborar com o nosso município. Então, Deus abençoe você, se proteja, guarde a sua saúde e contribua com a saúde do próximo. E não se esqueça, às 10 da manhã e às 19 horas, nós estaremos com o nosso culto online para adorarmos ao Deus de toda a terra. Que Deus abençoe a todos vocês. Sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração.
Boa noite, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Pádua, demais queridos que conosco participarão desse culto de louvor ao nosso Deus. Nós desejamos a todos a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, que a graça de Cristo esteja sendo derramada sobre a sua vida, e esse tempo em que passaremos juntos será um tempo de louvor, de adoração ao Deus de toda a terra. E nós queremos convidá-lo, ainda que em sua casa, onde você está, com a sua família, observando o isolamento social, que tem sido a orientação das nossas autoridades, sobretudo no campo da ciência, da medicina. Nós devemos acatar essas orientações e, como igreja, estamos fazendo isso. Por isso que estamos hoje cultuando com você em sua casa. Mas queremos fazer desse momento um momento de adoração, de louvor, para que você esteja absolutamente ligado a nós, em espírito e em verdade, adorando ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, nós estamos na Tua presença para dizer o quanto o Senhor é bom, a beleza da Tua santidade, a majestade da Tua presença, e o Teu maravilhoso poder que coordena e domina e dirige todas as coisas. Nós nos submetemos ao senhorio de Jesus e queremos nesta hora oferecer-te um culto de louvor e de adoração. Receba, Deus, a nossa adoração como uma oferta de aroma suave ao Senhor. Nós abrimos o nosso coração e em espírito e em verdade queremos e desejamos adorá-lo, para que nesta noite muitos lares, muitas famílias possam louvar o Teu nome, ainda que no recanto de suas casas possam sentir a presença do Espírito Santo e a beleza da unidade da Tua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Receba então, ó Deus, o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio que
mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração.
Meus irmãos, minha querida igreja, nós queremos dar a você o nosso abraço de coração, sabendo que você está com muita saudade de estar na igreja. Nós todos estamos com saudade do nosso encontro semanal, a nossa grande celebração, quando juntos adoramos a Deus, quando juntos temos um tempo tremendo de comunhão. Então, eu quero que você possa sentir-se abraçado por nós, abraçado por sua igreja, pelo seu pastor, sabendo que esse tempo vai passar e brevemente nós estaremos juntos em grande comunhão, em grande adoração. Enquanto isso, nós estamos chegando até a sua casa com a mensagem da palavra de Deus. Nós queremos meditar na palavra. Eu hoje quero falar sobre aprendizado. É preciso aprender. Viver é um aprendizado. Quem desiste de aprender é porque já desistiu de viver. E eu quero falar um pouco sobre aprendizado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. E eu vou mencionar alguns versículos desse capítulo, mas eu vou tomar como base texto principal apenas uma parte, só uma parte, a segunda parte do versículo 12 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Seria bom você abrir a sua Bíblia em casa, estar com ela, quem sabe tomar algumas anotações, porque nós estudamos juntos a palavra de Deus. Mas o texto diz assim: a porção que eu lerei agora será apenas essa. O apóstolo Paulo falando: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Que impressionante! Paulo não disse ser fácil passar necessidade. Ele não disse ser tranquilo, ter privações. Aliás, ele estava aprisionado, com a sua liberdade cerceada. Ele não tinha o direito de ir e vir, numa situação muito pior que a nossa, porque ele estava encarcerado. Nós não estamos encarcerados, nós estamos em nossas casas. E ele, mediante a sua vida ministerial, ele com as suas experiências, no acúmulo das suas experiências, ele vai dizer: eu aprendi, eu tive que aprender, eu precisei aprender. No versículo 11 ele chega a dizer: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E eu quero falar um pouco sobre o aprendizado. A vida é um aprendizado. Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar algumas coisas. Ele diz que nós devemos aprender, sim. Nós temos que aprender a passar necessidade, a termos limitações, mas também temos que aprender quando estamos no momento de fartura. Por isso diz assim, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então ele está dizendo que seja qual for o momento de nossas vidas, é preciso aprender. Você sabe que muita gente não sabe viver ou tirar experiências da fartura, do sucesso, do dinheiro, dos prazeres. É notório a história de muitas pessoas. Por exemplo, é muito comum vermos jogadores de futebol, e em sua maioria vieram de uma situação de pobreza. E alguns deles vão e começam a ganhar muito dinheiro, e começam a ter fama, e começam a ter sucesso, e começam a achar que agora são donos do mundo, e depois essa carreira que é curta passa, e muitos, ou a maioria, termina sem nada. Por quê? Porque não aprendeu a ter abundância,
Não aprendeu enquanto a vida lhe estava sendo favorável. Mas esse é só um exemplo. A figura do jogador de futebol é um exemplo, mas em todas as áreas. Nós vemos pessoas que vêm da dificuldade, passam dificuldade, com esforço, com o trabalho, crescem na vida, e quando a vida sorri para eles, parece que eles não conseguem aprender. Isso também pode passar. A nossa segurança não pode estar nessas coisas. Esquecem de que Deus é o provedor de todas as coisas. Não conseguem entender que todo tipo de bênção material, ela é passageira, que o mundo pode mudar, as circunstâncias podem mudar. Eu creio que você não imaginava, como eu, que nós estaríamos nessa situação no dia de hoje e que estaríamos nos preparando para enfrentar dias difíceis à frente. Nós precisamos nos preparar. Quais são os nossos planos? Planos de viajar, planos de estudar, planos de adquirir, planos de ganhar, planos de termos ou aumentarmos o nosso conforto. Quando nós experimentamos os bons momentos, esta também é uma hora de aprendizado. Eu não sei se você já teve a experiência de passar dificuldades ou privações na vida e orar a Deus e pedir o socorro de Deus, pedir um emprego, pedir uma solução para a sua vida profissional, pedir uma solução para a sua vida financeira, pedir uma solução para um conflito familiar, e aí Deus lhe abençoou. A sua vida se ajeitou, você está com tudo em dia, e aí naturalmente começa a se esquecer. Você quer ver? Eu vou lhe dar um exemplo. Lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 13, versículos de 4 a 6, olha o que Deus vai falar ao seu povo. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Esse é o exemplo claro de que há pessoas que não aprendem na abundância. Não aprendem. Querem desfrutar da abundância e se esquecem de que no passado pediram a Deus o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a bênção de Deus, e quando Deus concede as bênçãos, então, segundo o texto, se orgulham e se esquecem de Deus. Quando o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, ele está dizendo, eu aprendi também na abundância, eu não deixei que a abundância tornasse Deus em minha vida, eu não coloquei a minha segurança na segurança daquilo que o mundo pode dar, eu não coloquei a minha segurança no que é temporal e passageiro, eu aprendi. Então, eu não sei se você tem aprendido na abundância, não sei se você tem aprendido no tempo onde as coisas fluem normalmente, concorrem para tudo dar certo. Mas nós precisamos também aprender na abundância. Ele é Deus, Criador de todas as coisas, dono da prata e do ouro, Ele é dono do tempo, Ele é dono da nossa vida, Ele é aquele que derrama sobre nós bênçãos. Então, a primeira lição que eu quero aprender com o apóstolo Paulo é que nós devemos aprender, estar contente, satisfeito, se adaptar a toda e qualquer circunstância e aprender no tempo da abundância. Mas Paulo fala também que ele precisou aprender no tempo da escassez, no tempo da dificuldade, no tempo da crise. Quero ler alguns versículos anteriores. A partir do versículo 6 ele vai dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Impressionante. Não andem ansiosos, não permitem que a ansiedade tome conta da mente e do coração de vocês. Ao contrário, em tudo, pela oração, súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Esse é um tempo de agradecermos. Deus tem propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que vivem de acordo segundo o seu propósito. A paz de Deus guardará o nosso coração. É impressionante que há uma relação profunda, ou há uma diferença, e a relação entre o homem de Deus e a paz de Deus, e a diferença entre a paz que o mundo dá. Jesus, falando aos seus discípulos, já se preparando, ou preparando os discípulos para o momento que ele chegaria, que ele voltaria para o Pai, ele disse assim aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Olha, há uma paz de Deus e há uma paz do mundo. Há uma paz que Deus pode oferecer e há uma paz que o mundo pode oferecer. A paz que o mundo pode oferecer depende se venceremos a pandemia ou não. A paz que o mundo pode oferecer dependerá se iremos encontrar solução para a crise econômica ou não. A paz do mundo que o mundo tem para oferecer dependerá se alguém da nossa família ou do nosso convívio será contaminado ou não. Essa é a paz do mundo. Uma paz circunstancial. Por isso que Paulo vai dizer assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Porque a paz de Deus, ela habita o nosso coração, inclusive nos momentos de escassez, nos momentos de crise, quando tudo concorre aparentemente contra nós. Por isso, Paulo vai declarar de uma maneira muito linda na sua carta aos Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, queridos, eu aprendo com Paulo, a paz de Deus que excede todo entendimento. Ele vai dizer assim, olha, finalmente, irmãos, e eu acho que esse versículo 8 precisa ser muito assimilado e administrado por todos nós nesse tempo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A nossa mente, naturalmente, nesses dias, facilmente estará ocupada por coisas muito ruins, facilmente. Nós é que temos que ocupar a nossa mente com aquilo que vai nos acalmar, nos trazer consolação, nos trazer paz. Hoje lá em nossa casa, nós decidimos que não ficaríamos vendo nada de televisão e nós colocamos na nossa televisão louvores a tarde inteira. Até o nosso cochilinho da tarde foi ao som de louvores a Deus, ocupando a nossa mente com aquilo que vai nos trazer paz, a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, na confiança de que Deus vai cuidar de todas as coisas. É impressionante que esse é um tempo em que Paulo vai nos alertar, que não estar nos dizendo isso, né, porque ele estivesse necessitado. Embora preso, ele estava sendo socorrido por irmãos que lhe estavam levando socorro, irmãos da igreja de Filipos, por intermédio do seu pastor Epafrodito. Mas ele diz, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei
o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha, como pastor, eu tenho recebido alguns relatos muito impressionantes. Irmãos que mandam mensagem para mim assim: pastor, que impressionante o tempo que eu estou tendo com os meus filhos. Que impressionante o fato de voltarmos a fazer na nossa casa o culto doméstico, cantarmos juntos, orarmos juntos. Eu tenho recebido relato de pessoas que estão vendo dentro da sua família agora, nesses dias, familiares queridos se convertendo, outros que se afastaram de Deus voltando para Deus. É impressionante. Então essa tranquilidade, essa paz, a certeza que Deus está no controle, que Ele vai nos dar a solução, Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar discernimento, é isso que deve preencher a nossa mente e o nosso coração. Baseado nesse aprendizado de saber ter fartura e padecer necessidade, é que Paulo afirma no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Essa não é uma palavra de autoajuda. Essa não é uma palavra de teologia da prosperidade. É uma palavra que Paulo está dizendo assim: em todas as circunstâncias o meu Deus me fortalecerá. Em todas as circunstâncias Ele se fará presente. Em todas as circunstâncias eu posso recorrer ao meu Deus. Esse é o contexto do Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Salmo 121, eu elevo os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus e a terra. O Salmo 40, na minha angústia clamei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo e os firmou sobre a rocha. O Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. É baseado nessas experiências dos homens e mulheres de Deus e na sua própria experiência que Paulo afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Agora, essa não é uma atitude que deve ser passiva. Eu apenas esperar, eu quero o conforto de Deus, eu quero que Deus resolva o meu problema financeiro, eu quero que Deus resolva o meu problema de emprego, eu quero que Deus resolva o meu problema de saúde. Olha, Paulo vai ampliar e dizer que eu e você temos a ver com a resposta de Deus para aliviar o sofrimento de outras pessoas. Versículo 14 ele diz: apesar disso, apesar de quê? De ter aprendido a viver contente em toda e qualquer circunstância, ele diz: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas aflições. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Versículo 17, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês, recebi tudo, o que tem é mais do que suficiente, estou amplamente suprido, e agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. A palavra de Paulo: nós, a igreja de Jesus, precisaremos socorrer pessoas. Nós teremos que entender que a nossa participação nesse tempo não poderá ser uma participação passiva, querendo que Deus resolva os nossos problemas, as nossas dificuldades. Tão somente isso. Nós precisaremos dizer a Deus: Deus, aqui estamos nós, usa-nos. Aqui estamos nós como a igreja de Cristo, que nós possamos ser a tua resposta para a aflição de pessoas que possivelmente passaram muitas dificuldades, mas nós estamos aqui para compartilhar, para repartir, para socorrer, para interceder, para ajudar, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo na terra. E Paulo vai dizer assim: olha, vocês fizeram muito bem. Vocês não foram egoístas,
Vocês não quiseram solução só para os seus problemas. E a comunidade de Filipos era uma comunidade pobre. Mas eles foram levar socorro a Paulo, que estava encarcerado, estava na prisão. E Paulo disse assim: olha, eu não estou falando isso porque eu estou necessitado. Aliás, eu tenho recebido até mais do que eu preciso. Eu estou dizendo isso porque o socorro de vocês é a resposta de Deus. Meus irmãos, minhas ovelhas queridas, nós seremos resposta de Deus. Deus vai nos usar. Eu sei que nós também enfrentaremos a crise, nós também teremos escassez de alguma forma, nós também. Mas se nós permanecermos fiéis no amor de Deus, na fidelidade de que Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono da nossa vida, Ele é Senhor do céu e da terra, Deus poderá nos usar para, com as bênçãos que recebermos, podermos abençoar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, a fim de que possamos consolar aqueles que estão passando por tribulação. Essa é a palavra de Deus, usando o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, do capítulo 1. Mas o versículo 19, Paulo vai nos dar uma garantia. Eu gostaria que você se apegasse a essa garantia, porque é uma promessa de Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas preste atenção. Está vendo como a Bíblia não dá margem para a teologia da prosperidade? Não está dizendo que Deus vai suprir o nosso luxo. Não está dizendo que Deus vai suprir o conforto. Não está dizendo que Deus vai nos dar todo o dinheiro que gostaríamos de ter. Não. A promessa é a seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Eu creio nisso. Deus é fiel. Deus nos garantiu que as nossas necessidades seriam supridas. Nós podemos ter o nosso coração em paz. E foi isso que Paulo quis dizer: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração de vocês. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Nenhum. E ele vai terminar esta maravilhosa carta dizendo: a nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Que Paulo está dizendo o seguinte: tinha cristão para todo lado, em todo lugar. A igreja não é templo. Nós não somos igreja porque temos um templo. Nós não somos igreja porque podemos nos reunir num lugar específico. Nós somos a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Nós somos a igreja no palácio de César. Nós somos igreja nas repartições públicas. Nós somos igreja nos consultórios odontológicos, médicos. Nós somos igreja na sala de aula. Nós somos igreja nos palácios de justiça. Nós somos igreja nas ruas. Nós somos a igreja de Cristo. Paulo vai dizer o seguinte: há cristãos na casa de César, onde o imperador cruel habitava. Lá tinha cristão trabalhando, servindo, e nós somos esses cristãos. E por isso nós podemos ter a certeza de que em todas as circunstâncias nós podemos e devemos aprender a viver contentes. Deus vai nos usar. Ele nos dará grandes oportunidades de apresentarmos Jesus como Senhor e Salvador, como o único mediador entre Deus e os homens, como aquele que pode nos colocar na presença de Deus e dele recebemos o Espírito Santo, que nos dirigirá, nos guiará
e nos consolará. E eu quero terminar, minhas queridas ovelhas, e eu peço permissão a você que não é membro da Primeira Igreja Batista de Pádua para aceitar ser minha ovelha agora. Eu quero dizer a você e terminar a você com a saudação, com a conclusão do apóstolo Paulo à carta aos Filipenses. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, esta é a tua palavra, santa e bendita palavra, viva e eficaz, que acabou de ser apresentada por um elemento falho, um ser falho e pecador. Mas nós pedimos que ela chegue aos corações mediante o santo poder do teu Espírito Santo. Senhor Deus, nós queremos em nome de Jesus pedir a tua bênção sobre a tua igreja, que hoje está nas casas, que a tua igreja receba a tua bênção, teu cuidado, a tua proteção, a tua direção. Dá-nos a oportunidade do aprendizado. Precisamos saber viver contentes em toda e qualquer circunstância. Ajuda-nos, Senhor, a percorrermos esse aprendizado, mas também usa-nos, Senhor, para sermos canal de bênçãos para outras vidas. Nos conceda uma semana na tua presença. Senhor Deus, colocamos o nosso país nas tuas mãos, esse mundo nas tuas mãos, as nações nas tuas mãos. Só o Senhor é Deus, e o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós nos submetemos ao senhorio de Jesus. Dá-nos, ó Deus, a tua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia. Sustente as nossas forças, fortaleça a nossa fé e, sobretudo, que nós possamos nesse tempo ser sal da terra e luz do mundo. É a oração que fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.